O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medo e delírio em Brasília@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. I blame the people sitting at this desk. Don't ever use the word smart with me. I blame the people I'm a very stable genius. sitting at this desk. Stupid people. I don't know how you can be that stupid. Stupid people. I don't know how you can be that stupid. Terrible. Hundreds of billions and trillions of dollars. Terrible. Hundreds of billions and trillions of dollars. O mundo inteiro está sobressaltado com o comportamento do senhor Donald Trump. O mundo inteiro está sobressaltado com o comportamento do senhor Donald Trump. I am crazy, made in Bahia. I am crazy, made in Bahia. Assim sendo, a Comissão de Relações Exteriores deste Congresso precisa imediatamente me enviar para os Estados Unidos da América, a fim de, junto ao Trump, e o orientando a acabar de vez com essa tentativa insana de tocar fogo no mundo inteiro. Não a terceira guerra mundial. I am crazy made. Para concluir, deputado. Sou um doido vindo da Bahia e de Trump eu entendo. I am crazy made in Bahia. Sou um doido vindo da Bahia e lutando pela paz mundial. I'm Donald Trump and I approve this message. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é baixo, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. E um beijo pro Pedro Pedro pro Daltro. beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Essa é a segunda parte do episódio 23 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Medo, Delírio e Liberation Day, parte 2. Na sessão da tarde. Sim, cá estamos com a prometida parte 2. Celebrai porque a parte 2 não pereceu. Porra. E... Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a... China. Pois é. E a porrada tá lambrando ainda. A insuspeita The Economist se saiu com uma capa de um boné estampado com a seguinte frase: Make China Great Again. China all the time. O Trump tinha que ter aprendido alguma coisa com os canadenses, porra. Elbows up. Até um povo famoso pela extrema cordialidade ficou putíssimo. Ficou nervoso. E acabou seguindo os ensinamentos de Igor Canário, o príncipe do gueto. Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, não. E olha que eles dividem uma fronteira gigantesca com os Estados Unidos, hein? E por isso são muito mais dependentes. Mas o Trump jura que vai dobrar a China. China. Pois é, o Trump não aprendeu nada com os vizinhos e anunciou 34% de tarifas para a China. Em seu primeiro pregão depois do final de semana, o Shanghai Composite caiu mais de 7 pontos percentuais. Ou seja, perdeu algo em torno de $500 bilhão americanos em um dia. O Hong Seng, uma medida das principais ações do mercado de Hong Kong, caiu mais de 13%. Pois é, sim, a China vai sofrer. Vai sofrer. Todos vão sofrer. Mas não como os americanos imaginavam. A China tem tempo pra sofrer, tem caixa pra sofrer, incluindo uns $800 bilhões em títulos do Tesouro Americano. Pedro e bananada. E não tem um presidente que possa ser empichado ou derrubado. A estratégia do Trump é de muita dor no começo. Ai, que dor no meu... Mas com uma promessa fantasiosa de vitória bem lá na frente. Podemos ter um pouco de dor a curto prazo, mas as pessoas entendem isso no longo prazo. Mas os Estados Unidos
foram roubados por praticamente todos os países do mundo. Pois é, mas Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Trump anunciou os 34%, mas, em média, a China tarifa os produtos americanos em 7%. Esses 34% aí são uma grande de uma... Estamos chegando em um ponto em que, se tudo for aplicado mesmo, vai haver um embargo entre os dois países, onde não há qualquer comércio. Pois é, isso era quando a gente estava falando de 34%, que somados aos 20% já implementados dão 54%. Os chineses, claro. Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, não. Pois é, eles estão chateados e retaliando com uma tarifa equivalente de 34% sobre produtos americanos. Isso é a China revidando com mais força do que antes. E pra China seria o ideal ter um mundo sem tarifa nenhuma. Os caras são competitivos pra caralho. Agora é a China que defende livre comércio e multilateralismo. E quem tá explodindo com tudo isso são os Yankees. E nem fudendo eles vão recuar. Eles querem o fim das tarifas, mas se elas ficarem, não querem ser vistos como fracos. E a China tá respondendo não só com tarifa, mas com uma série de restrições a exportações de minerais raros, por exemplo. E isso é pra sangrar o Trump, porque são minerais estratégicos para indústrias, para as forças armadas, etc. Se a relação comercial bilateral entre os Estados Unidos e a China empacar, e isso está prestes a acontecer, vai ser que nem botar areia nas engrenagens da economia global. É difícil exagerar o quão prejudicial e arriscado é isso. É esse tratamento de choque inacreditável que pode muito bem matar o paciente. Os Estados Unidos e a China são, respectivamente, as superpotências econômicas número 1 e 2 do mundo. Nem outro país chega perto. E agora essa guerra comercial atingiu um novo nível, explicitamente hostil. Mas é muito difícil achar que os Estados Unidos são capazes de vencer essa guerra comercial. O Trump pode enfiar 200%, 300% e os chineses vão continuar trucando com um largo sorriso no rosto. E aqui a gente ainda tá falando da quarta-feira, hein? Antes do... Tenha sua calma. Calma, poxa! E pouca gente fala que já tem uma tarifa brutal pra cima dos navios chineses que atracam em portos americanos, que vão se somar às anunciadas pelo Trump. As taxas começam em $1 milhão americanos por atracação e daí aumentam. Então pode ser 1 milhão ou pode ser tão alto quanto $3,5 milhões pagos cada vez que um navio construído pela China atraca nos Estados Unidos. Mas tem mais. Todo proprietário de navios que tenha um navio chinês na sua frota também provavelmente vai ter que pagar esses impostos. Um especialista do setor chegou a chamar a proposta de apocalipse comercial. Potencialmente aumentando o preço dos produtos americanos, as taxas de frete e a inflação e desviando o comércio dos hubs americanos. É a década da disrupção absoluta. Puta que pariu! E certa tava a Isabela Weber ao falar em policrise. Pra caralho! E agora o governo Trump diz que as tarifas para os navios chineses vão ser aplicadas, mas não como foram anunciadas. Uma grande confusão. E tudo isso, diz o Trump, é para ressuscitar a indústria naval americana. E o objetivo é até nobre, mas a forma como ele faz isso é de uma estupidez sem precedente. A China é de longe o país que mais constrói navios no mundo. Eles têm aço, alumínio, as peças, os componentes, a montagem final. A China é dona dessa infraestrutura. Cerca de 34% de todos os navios que estão atualmente na água foram feitos na China. Ao mesmo tempo, atualmente, 57,1% dos navios em construção estão sendo construídos em estaleiros chineses. A participação do país nos navios produzidos globalmente cresceu de menos de 5% em 1999 para mais de 50% em 2023. Além de dominar a construção naval, a China também controla bastante o ecossistema mais amplo do setor. Hoje, 95% da produção de contêineres é de propriedade da China e operada por ela. Um estaleiro na China produz mais navios por ano do que todos os estaleiros americanos juntos. Pense nisso. Bizarro. Entre 2020 e 2022, a China produziu mais de 4.000 novos navios, enquanto os Estados Unidos produziram só 12. Em 2024, os Estados Unidos construíram 0,01% dos navios comerciais do mundo. E isso acontece, em parte, porque é preciso que o governo subsidie a construção naval. Isso lá é visto como um sacrilégio. Ou acha que podemos flertar com o comunismo, com o socialismo? E uma coisa é tarifar o aço. De fato, um país como os Estados Unidos não pode ver a sua indústria de aço, um insumo tão estratégico assim, acabar. E aí é preciso subsidiar estaleiros e coisa e tal. Mas essa taxação alucinada não condiz com a realidade marítima de hoje.
A construção naval dos Estados Unidos começou a declinar depois da Segunda Guerra Mundial. Na década de 70, o Japão já estava realmente assumindo o controle. Nos anos 80, a Coreia chegou, e nos anos 2000 chegou a China. E hoje esses três países são tudo. A China vem aumentando lentamente o seu poder na construção naval ao longo dos anos, mas foi só nos últimos anos que ela ultrapassou a Coreia do Sul e o Japão e se tornou a maior construtora naval no mundo. Nos anos 2000, a China entrou na OMC. A partir daí dá para ver a economia crescendo, que realmente aumentou muito a demanda por navios. O que os Estados Unidos têm são dois aliados fortes, a Coreia do Sul e o Japão, com capacidade de aumentar a produção. E o que o Trump faz? Cospe nos japoneses, que tomaram 24%, e nos sul-coreanos, com 25%. Aquela região ali, aparentemente, ele só fala bem do Kim Jong-un mesmo. Caralho! E o Trump conseguiu uma proeza diplomática inimaginável. Uma das coisas mais interessantes que aconteceram ontem e que quase ninguém percebeu foi que o Japão e a Coreia do Sul anunciaram que vão coordenar as suas respostas às tarifas com a China. Olha só! Isso aí é um dos maiores plot twists da geopolítica, hein? Plot twist brabo. Os três países se odeiam e o Trump conseguiu unir a trinca. Quem não curte geopolítica tá perdendo um dos grandes entretenimentos do século. Sobre o Japão e a Coreia do Sul, os Estados Unidos estão entre os parceiros mais próximos em relação à segurança na região da Ásia-Pacífico. E agora eles vão coordenar a sua resposta com o país que os Estados Unidos enxergam como uma ameaça na Ásia. Esse é o tipo de mudança no cenário geopolítico que o Trump causou para si mesmo. Vou mencionar outra. O Canadá já está se realinhando, dizendo que vão levar seus negócios militares para outro lugar por causa disso, incluindo para a Austrália. E, em termos econômicos, vamos ver o que podemos fazer com a Europa. Isso é só o começo do que Trump fez de fato, que é uma América isolacionista. E os Estados Unidos dependem bastante desses países da Ásia-Pacífico, como a Coreia do Sul e especialmente o Japão, em relação a quem vai proteger Taiwan caso seja invadido. E existe a informação de que a China está planejando uma invasão nos próximos anos. É uma aliança que não querem. Ninguém quer que a China se alie a ninguém. E sempre lembrando que o Trump lida com Taiwan de uma forma que a China está adorando. E o Trump estupidamente luta pela manutenção de uma hegemonia que está prestes a acabar. Se é que já não acabou. E aqui, bora com o Richard Wolff. Economicamente, o jogo acabou. Os chineses, se já não são uma unidade econômica mais rica do que nós, o que provavelmente são, vão ser dentro de alguns anos, no final dessa década, se é que já não são. Isso é uma questão de realismo. Os arrogantes estadunidenses realmente acham que podem competir com a China. E nessa vão acabar se implodindo. E no caminho vão tentar implodir a ordem global. E vai dar uma merda gigantesca. E vão se contentar em se posicionar para ser a segunda potência. Manter o máximo de poder numa aterrissagem suave. Coisa que o Reino Unido mais ou menos fizeram até o Brexit. Mas o Trump mais parece aquele piloto suicida da Malaysian Airlines. E essa parte que vai seguir aqui pegou a gente, hein? Porque a China é vista como uma grande ameaça, mas os americanos precisam entender, mesmo que não concordem comigo, mas tentem entender como o resto do mundo enxerga isso. Os Estados Unidos têm 750 bases militares ao redor do mundo. A China não tem nenhuma. 750 bases militares mundo afora. Trilhões gastos em guerra. Aí vem corte de impostos pros ricos. Mas não. O problema é que os países estão roubando o país mais rico do mundo. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Mas vamos voltar pros canadenses. A gente precisa falar do novo primeiro-ministro. O Trump cuspiu tanto nos canadenses que influenciou a eleição de lá. E quem se elegeu foi o Mark Carney. E o cara é a pessoa certa na hora certa. Ele comandou o Banco Central canadense e o Banco Central Europeu. Deve ser a única pessoa a ter comandado dois B6, porra. A economia global é fundamentalmente diferente hoje em relação ao passado. O sistema de comércio global ancorado nos Estados Unidos, no qual o Canadá se apoia desde o fim da Segunda Guerra, um sistema que, embora não seja perfeito, ajudou a proporcionar prosperidade para o nosso país por décadas, acabou. Nossa antiga relação de integração cada vez mais profunda com os Estados Unidos já acabou. O período de 80 anos em que os Estados Unidos abraçaram o manto da liderança econômica global, quando forjaram alianças baseadas na confiança e no respeito mútuos e defenderam a troca livre e aberta de bens e serviços, já acabou.
Embora isso seja uma tragédia, também é a nova realidade. Devemos responder tanto com propósito quanto com força. Somos um país livre, soberano e ambicioso. Somos senhores do nosso próprio lar. Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, não. Somos senhores do nosso próprio lar. Controlamos nosso destino. Traçaremos nosso próprio caminho. Escolhemos lutar, proteger e construir. Tá sobrando coragem dos canadenses. E convenhamos que eles não têm muita opção, né? Dado que o Trump quer porque quer transformar um país enorme daqueles no 51º estado americano. Totalmente drogado! E a quadra da história é tão esquisita que a direita americana agora quer intervenção do Estado. E quem vai falar a seguir numa entrevista pro Jon Stewart é o Orrin Cass, um republicano muito próximo ao Mitt Romney, que era uma espécie de avatar do conservadorismo até o surgimento do Trump. Acho que a melhor forma de entender é que passamos por um período de 30 ou 40 anos em que os conservadores tinham fé demais nos mercados. Ora! É só confiar e sair do caminho que ótimos resultados virão. E o mercado pode dar ótimos resultados, mas não garantem ótimos resultados. Então os conservadores têm tirado certas conclusões, especialmente na última década, sobre coisas que importam, coisas com as quais todos se importam. Os empregos pagam o suficiente para sustentar uma família? Somos dependentes demais da China para tudo? Podemos fabricar chips de computador nesse país? Isso que é plot twist, hein? Plot twist brabo. Os mercados nos davam respostas realmente ruins sobre essas perguntas. Então os conservadores estão começando a dizer, bom, peraí, a gente tem que se importar com isso e temos que estar preparado para fazer algo a respeito. Quando você disse isso na reunião com os outros economistas conservadores, eles disseram, vai embora daqui! Que realmente soaria para eles como uma heresia fundamental. Porque eu escuto há anos que a razão pela qual não podemos fazer engenharia social, ou política social, ou redistribuição de riqueza é que o governo não escolhe vencedores e perdedores. Isso parece que está fora de questão agora. Parece que a nova direita está dizendo que, na verdade, sim, ele escolhe. Acho que é isso mesmo. E ainda tem gente defendendo o Estado mínimo e entregar tudo na mão do mercado. Quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. E a explicação tá aqui, ó. Tem um fervor religioso grande, francamente, no que eu chamaria de velha direita, sobre algumas dessas ideias. Professores têm que ganhar mais? Tem que ganhar mais. Mas tem que produzir melhor também. E onde está a contrapartida aqui? O ganhar mais acontece só no livre mercado, onde o valor efetivo de um professor é medido. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Não à toa, na linha de frente desse radicalismo aí, tem uma relevante parcela de cristãos fanáticos. E olha só o que meteu a embaixada chinesa em Washington. O Xi Jinping mandou postar no Twitter da embaixada um vídeo do Reagan, lá de 1987, com o seguinte texto na postagem: Ronald Reagan versus tarifas. Discurso de 1987 encontra uma nova relevância em 2025. A princípio, quando alguém diz para impor tarifas sobre importações, parece que eles estão sendo patrióticos e protegendo produtos e empregos americanos. E às vezes isso funciona no curto prazo, mas só no curto prazo. O que eventualmente ocorre é que, primeiro, a indústria nacional começa a depender da proteção governamental na forma de tarifas altas. Aí param de competir e de inovar em termos tecnológicos e de gestão, o que precisam fazer para ter sucesso nos mercados mundiais. We will have so much winning if I get elected. We're gonna have win after win after win that you may get bored with winning. E aí, enquanto tudo isso acontece, algo ainda pior acontece. Tarifas altas inevitavelmente levam à retaliação de países estrangeiros e ao desencadeamento de ferozes guerras comerciais. Bora com o Howard Marks e o que vai ser esse mundo novo aí. A boa notícia é que os italianos fazem o macarrão e os suíços fazem os relógios. Mas se pararmos o comércio mundial e os suíços tiverem que fazer o próprio macarrão e os italianos tiverem que fazer os seus próprios relógios, bom, talvez possa se argumentar que as pessoas em ambos os países ficarão um pouco pior. Volta com o Reagan no vídeo postado lá pela embaixada chinesa.
O resultado é mais e mais tarifas, barreiras comerciais cada vez maiores e cada vez menos competição. Então, em pouco tempo, por causa dos preços artificialmente altos causados pelas tarifas que subsidiam a ineficiência e a má gestão, as pessoas param de comprar. E aí acontece o pior. Os mercados encolhem e entram em colapso, empresas e indústrias fecham e milhões de pessoas perdem seus empregos. A lembrança de tudo isso acontecendo nos anos 30 me fez decidir, quando cheguei a Washington, poupar o povo americano da legislação protecionista que destrói a prosperidade. Mas nem sempre é fácil. Há aqueles no Congresso, assim como havia nos anos 30, que querem ir para uma vantagem política rápida, que arriscam a prosperidade dos Estados Unidos em prol de um apelo de curto prazo para algum grupo de interesse especial. Claro, o Reagan está falando aí de uma perspectiva liberal. O que interessa aqui é que o Trump, ícone do Partido Republicano, está mudando completamente o ideário do partido e falando contra o que pensava outro ícone do Partido Republicano, o Reagan. E olha aqui, Lisergia. Do Reagan, a gente vai pro Yanis Varoufakis. Que bom do bom. É um grande desafio para a humanidade, porque o que o Trump está fazendo é realmente derrubar o sistema monetário e o sistema de comércio global que conhecemos. E essa loucura, essa insanidade não tem precedentes, mas a estratégia tem. Olha, não é nada sem precedentes. Richard Nixon, em 15 de agosto de 1971, e eu comentei isso num artigo meu na Unheard, chocou o mundo de uma forma que o Trump não conseguiria nem começar a imaginar. Esse show do Nixon foi muito mais devastador do que o que o Trump está fazendo. Nixon acabou com o sistema monetário da época que os Estados Unidos tinham meticulosamente montado durante a Conferência de Bretton Woods, em 1944. Foi a era de ouro do capitalismo mundial entre 1944 e 1971. Os Estados Unidos desempenharam esse papel enorme na criação, essencialmente, de uma área de moeda comum, uma zona do dólar, incluindo a Europa Ocidental e o Japão. E era o orgulho do establishment dos Estados Unidos e da Europa. O Nixon fez tudo isso e fez isso conscientemente. O Paul Volcker, que era membro da sua equipe consultiva em 1978, falou sobre isso. Ele disse que às vezes você tem uma escolha: manter a ordem global ou, para os seus próprios propósitos, perseguir o interesse nacional. Prosseguir com uma desintegração controlada da economia mundial. E isso é uma citação, a desintegração controlada da economia mundial. Que pessoa esse Paul Volcker, hein? E a gente chamou o André Perfeito para explicar quem é o Volcker. Paul Volcker foi o presidente do Banco Central norte-americano no governo do Jimmy Carter. E ele estava com um problema muito sério nas mãos, né? A inflação nos Estados Unidos estava muito alta por conta de 2 choques de petróleo e também por muitos gastos feitos por conta da guerra do Vietnã, né? Isso tudo aí gera uma inflação alta. E o Volcker resolveu simplesmente levar a taxa de juros a 20% nos Estados Unidos. Um choque monetário que fez que a economia de vários países do mundo, inclusive do Brasil, desandasse, né? Os Estados Unidos construíram um sistema monetário em torno do dólar, em cima de uma certa estabilidade até da política monetária, e o Volcker resolveu resolver os problemas americanos na base da porrada, ou seja, juros elevados para controlar a inflação. Isso daí gerou uma recessão forte nos Estados Unidos, que só veio a melhorar no governo do Reagan, depois do Jimmy Carter, mas a um custo de uma crise, uma década perdida na América Latina. Valeu, André! E vamos falar mais do choque do Nixon e entender o contexto. Mas quando os Estados Unidos, nos anos 60, decidiram imprimir muitos dólares para financiar a Guerra do Vietnã e o programa de política da grande sociedade, isso gerou um nervosismo e dúvidas sobre o dólar como um padrão. Pois é, por causa da Guerra do Vietnã, na qual os Estados Unidos tomaram a surra. Então, muitos países começaram a trocar suas reservas em dólares por ouro, causando uma redução significativa na outrora grande reserva de ouro dos Estados Unidos. Um dos maiores golpes ocorreu em 1971, quando o Reino Unido converteu 3 bilhões de dólares em ouro. Isso colocou muita pressão no sistema. Então os americanos tiveram que abandonar o padrão ouro. Em 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon apareceu na TV e anunciou que o dólar não estava mais vinculado ao ouro. A decisão gerou ondas de choque ao redor do mundo, marcando um afastamento do sistema de Bretton Woods.
que determinava as finanças internacionais desde a Segunda Guerra Mundial. O impacto foi imediato e profundo. Por isso é chamado de choque Nixon. E não foi só isso não. Na década de 80, os americanos ainda forçaram os japoneses, que despontavam como a grande potência econômica, a desvalorizar a própria moeda. O Haddad recentemente falou disso. O Japão vem crescendo pouco há mais tempo. Na verdade, nos anos 80, teve um embate entre o Japão e os Estados Unidos. O Japão estava voando nos anos 80. Voando. O que a China hoje causa medo... E era o Japão. Era o Japão. Inclusive, com carro, com tecnologia, com tudo. A Toyota, não sei o quê, a Sony, aquilo tudo, né? E os Estados Unidos começaram a se incomodar com o Japão. O problema é que o Japão já não tinha poder militar. O poder militar do Japão acabou na Segunda Guerra Mundial. Aí os Estados Unidos foi lá e goela abaixo do Japão, obrigou o Japão a valorizar a sua moeda. E quando ele valorizou a sua moeda, que é o ien, e colocou o ien num preço muito mais alto do que estava, o Japão perdeu competitividade. Se os Estados Unidos pudessem, talvez quisessem fazer a mesma coisa com o renminbi hoje. Com todo mas mundo. Não tem, mas a correlação de forças não é a mesma. Porque a China, em número de habitantes, em poder militar, em poder tecnológico, é outra coisa hoje. Mas o Japão perdeu competitividade. E até hoje o Japão sofre por isso. Mas volta. Sem uma commodity física respaldando o dólar, seu valor ficou vinculado à fé e ao crédito do governo dos Estados Unidos. Isso causou grandes flutuações no valor das moedas em todo o mundo, desencadeando uma era de taxas de câmbio flutuantes. Países que antes dependiam de um dólar estável para sua própria estabilidade econômica foram repentinamente lançados na incerteza. O fim do padrão ouro remodelou o cenário econômico global, levando nações a repensarem seus sistemas financeiros. E volta para o Varoufakis. O que a equipe do Trump está presumindo, ou pelo menos é nisso que acreditam, é que o mundo precisa de outro choque Nixon, só que dessa vez é o choque Trump, para manter a hegemonia americana contra a significância decrescente da economia dos Estados Unidos em um contexto mais amplo. Agora, se vai dar certo ou não, já é outra questão. Pois é, não é exatamente isso que está acontecendo agora? O anúncio do Trump tem sim precedentes. Já o que não tem precedentes é a burrice incomparável do Trump e da equipe dele. O que eu acho fascinante é a tentativa de, ao mesmo tempo, ter o bolo e comê-lo. Que é o que a administração Trump faz. Querem reduzir o valor do dólar, o que estão conseguindo fazer claramente olhando para os mercados hoje, enquanto ao mesmo tempo não querem ver o dólar perder seu privilégio exorbitante. É paradoxo que chama isso aí. Ele quer negociar com os japoneses e fazê-los vender uma grande parte dos 1,2 trilhão de dólares que eles têm sem comprar euros. Fazendo qualquer coisa que reduza o valor do dólar sem prejudicar seu status de moeda de reserva. E com cada país ou bloco econômico com os quais irão negociar, eles vão pedir coisas diferentes. Então, por exemplo, com a Alemanha, eles vão dizer: não ouse impedir a BASF ou a Mercedes de transferir suas fábricas para os Estados Unidos. Dos chineses, eles exigirão outras coisas. E o Trump é bastante indiferente. Ele diz: bom, se as minhas negociações com os chineses, com os malaios, com os bengaleses não derem certo, pelo menos eu vou ter uma fonte de renda proveniente das tarifas que eles vão pagar. Pois é, e a extorsão não é só para cima dos países, né? E o senador democrata Chris Murphy desenhou bem demais o objetivo por trás do caos. As tarifas que Trump anunciou ontem à noite não são política econômica nem comercial. São uma arma política projetada para colapsar nossa democracia. As tarifas são mais uma ferramenta usada pelo presidente Trump para tentar forçar promessas de lealdade, dessa vez de empresas e indústrias dos Estados Unidos. É preciso entender que tudo que Donald Trump está fazendo tem como objetivo permanecer no poder para sempre, seja ele, sua família ou seus sucessores escolhidos por ele. Ele está tentando destruir nossa democracia. É por isso que ele está indo de escritório de advocacia em escritório de advocacia, universidade em universidade, para tentar intimidá-los a prometer lealdade a ele. A secretária de Educação do Trump é ex-CEO do WWE, aquele telecat bizarro de luta livre que não entendemos como faz sucesso. Olha ela falando abertamente da extorsão das universidades. Isso não é a Harvard, não é a Harvard como costumava ser. Tem algo a dizer sobre isso? Os dólares que você está segurando de algumas universidades que não estavam se comportando?
Sim, e outras, Princeton, Cornell e outras que estão vindo até nós. Estamos recebendo ligações dos reitores que realmente querem vir sentar e discutir. Estamos investigando eles, mas enquanto isso estamos retendo a verba e o dinheiro do fundo. Pois é, aí de extorsão em extorsão. Cristãos, saiam para votar. Só dessa vez. Vocês não vão precisar fazer mais isso. Caralho! Volta com o senador Chris Murphy. As tarifas serão usadas para fazer a mesma coisa com a indústria privada. Por que as tarifas são tão amplas? Para que todas as empresas do país tenham que ir à Casa Branca e fazer um acordo com Trump no qual ele dará a eles um alívio nas tarifas em troca de uma promessa de lealdade política. Como seria essa promessa? Bom, talvez concordem em defender publicamente as suas políticas econômicas. Talvez concordem em fazer contribuições para suas campanhas. Talvez concordem em policiar seus funcionários para garantir que ninguém que trabalhe para aquela empresa trabalhe para a oposição. O que ele está fazendo com universidades e escritórios de advocacia, ele está prestes a fazer com as empresas, através das tarifas. Esse é o jogo. Essa é a história. Não faz sentido como política econômica porque não é política econômica. É uma tentativa de colapsar a economia para que todas as empresas tenham que ir até ele e prometer lealdade política. Isso, francamente, torna o processo muito mais insidioso, muito mais perigoso. E bora voltar com o Yanis Varoufakis. O maior inimigo de Trump, que deveria mantê-lo acordado à noite com pesadelos terríveis, é a perspectiva de sucesso total. Porque suponhamos que dê certo. Não estou dizendo que vai dar, mas suponhamos que dê mais certo do que ele pudesse imaginar. Que ele conseguisse eliminar o déficit comercial dos Estados Unidos por meio dessas táticas. Digamos que ele conseguiu. Alguns amigos dele vão ficar muito irritados. Na Bolsa de Valores de Nova York, no mercado imobiliário de Miami, da Califórnia e de Manhattan. Por quê? Porque o déficit comercial dos Estados Unidos, de meados da década de 1970 até hoje, tem operado como um enorme aspirador de pó que suga o capital do mundo. Os lucros dos capitalistas estrangeiros vão para Nova York e para o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Então, se ele eliminar o déficit comercial que está mantendo os corretores de imóveis e os financistas felizes, alguns financistas e corretores de imóveis muito nervosos vão bater na sua porta. E ele vai ter um dilema terrível, delicioso do meu ponto de vista, eu enquanto um de seus inimigos políticos. Ele vai ter que escolher quem trair. A classe trabalhadora americana que votou nele ou os seus amigos nos setores financeiro e imobiliário. Acho que você sabe em quem eu aposto. Adivinha só quem o bilionário vai privilegiar. O que acontece é que foi esse déficit que enriqueceu o Trump e a turma de bilionários dele. Trump diz que os Estados Unidos foram roubados por aliados como a Alemanha e Japão, mas é mentira. Não é verdade, não é verdade. A Alemanha e o Japão, depois de 1945, com o grande plano dos Estados Unidos conhecido como Bretton Woods, foram criados como países produtores de superávites comerciais. Esse era o papel deles naquele projeto americano. Bom, esse projeto americano agora está morto e os Estados Unidos não querem mais aceitar os seus superávites. Alemanha e Japão se transformaram em potências porque assim interessava aos Estados Unidos. Os dois países foram destruídos depois da Segunda Guerra Mundial e os americanos trataram de avançar os seus interesses. E agora o Trump está destruindo tudo isso num estalar de dedos. Plique! E essa fala aí do Yanis Varoufakis é um belo retrato do capitalismo estadunidense. Não podemos esquecer que, se não fosse a segurança social e os cupons de alimentação nos Estados Unidos, a linha de pobreza engoliria outros 15 a 20% da população. E é claro que os bilionários querem acabar com a Seguridade Social. Olha essa aqui do mais bilionário dos incels, que estava na falecida parte 2 do episódio Banhado a Ketamina. Os desperdícios nos gastos com direitos sociais. A maior parte dos gastos do governo federal são direitos. Então esse é o grande problema a ser eliminado. E aqui o Musk está falando de Medicare, Medicaid, benefícios sociais e por aí vai. E quem está falando isso é o homem mais rico do mundo, hein? Que tem uma influência fodida num governo formado por bilionários. Em que se gaba de ter sido eleito por trabalhadores, hein? É paradoxo, que chama isso aí. É algo em torno de $500 bilhão, talvez 600 ou 700 bilhões por ano.
Esse também é um mecanismo pelo qual os democratas atraem e retêm imigrantes ilegais, essencialmente pagando-os para virem para cá e então transformando-os em eleitores. Então é por isso que os democratas estão tão chateados com essa situação, porque eles estão perdendo, sabe, se desligarmos esse gigantesco imã de dinheiro para imigrantes ilegais, eles vão embora e aí eles perdem eleitores. Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto pro governo. Condução coercitiva, vamos assim dizer. Mano, corra, rapaz. Pois é, se arrependimento matasse, mais de metade dos Estados Unidos estava morto. Agorinha. E quase todos os ricaços americanos, hein? E por falar em ricaço arrependido, antes do anúncio das tarifas, os ricaços estavam implorando pro Trump voltar atrás. Um desprezível investidor de nome Bill Ackman apoiou Trump na última eleição e implorou pro Trump adiar as tarifas antes que o mercado abrisse. Ele falou em inverno nuclear econômico. Mas há 4 meses, em dezembro de 24, ele estava falando isso aqui, ó. Estamos entrando, eu diria, na administração mais pró-crescimento, pró-negócios, pró-Estados Unidos, que talvez eu já tenha visto na minha vida adulta, certamente. Acabamos de ter uma pequena cerimônia com CEOs de uma ampla gama de grandes empresas americanas. Eu diria que todos estão incrivelmente empolgados. Tem a ver com uma nova administração que é sobre eficiência, removendo os impedimentos ao crescimento, a desregulamentação. Deu errado. Até o Musk tá desesperado. A Tesla já tá na merda. E aqui mais um trecho da finada parte 2 do Medo e Delírio e Muita Ketamina. A gente ia colocar alguns trechos de uma matéria falando sobre protestos nos Estados Unidos pra cima da Tesla. Carros queimados, concessionária pintada com suásticas, caralho, por aí vai. E olha a reação da plateia ao fim da matéria. O FBI e a ATF estão investigando vários casos de possível incêndio criminoso contra Teslas e Cybertrucks. Já pegou fogo? Quer que faça o quê? Esse vídeo dramático mostra vários carros em chamas. A polícia diz que o agressor usou coquetéis Molotov. É o mais recente de mais de uma dúzia de casos de incêndio criminoso e vandalismo contra a Tesla. O mesmo suspeito atirou em mais Teslas com uma arma. Cybertrucks da Tesla foram incendiados em Kansas City e, no início desse mês, tiros foram disparados em uma concessionária da Tesla no Oregon. Cybertrucks em chamas em Seattle. Vocês gostam mesmo de pequenos atos de terrorismo doméstico, hein? Pois é, a plateia vibrou. As vendas da Tesla caíram absurdamente nesses meses de 2025. Trump tá saindo na mão com a China, o maior mercado do Elon Musk. E as tarifas pra cima do Canadá fuderam com a Tesla, que depende de outros países para montar os seus carros. E é nesse contexto que o Musk começou a criticar publicamente o Navarro, o conselheiro econômico do Trump. Musk diz que o Navarro não sabia das coisas e... Em relação a tarifas e comércio, todos nós na Casa Branca entendemos, e o povo americano entende, que Elon não é um fabricante de carros, ele é um montador de carros em muitos casos. Se você for à fábrica dele no Texas, uma boa parte dos motores, que no caso dos veículos elétricos são as baterias, vem do Japão e da China. Os componentes eletrônicos vêm de Taiwan, os pneus vêm de outro lugar. O que queremos, e essa é a diferença entre o que pensamos e o que Elon pensa, é que nós queremos os pneus feitos em Akron, queremos as transmissões feitas em Indianápolis. Queremos os motores feitos em Flint e Saginaw. E queremos os carros fabricados aqui. Esse modelo de negócios onde a BMW e a Mercedes vêm para Spartanburg, na Carolina do Sul, e nos usam para montar motores alemães e transmissões austríacas, isso não funciona para os Estados Unidos. É ruim para a nossa economia, é ruim para a nossa segurança nacional. Queremos que eles venham para cá e com Elon está tudo bem. Ele é um homem dos carros, é isso que ele faz. E ele quer as peças estrangeiras baratas, e nós entendemos isso, mas o queremos aqui. Queremos as coisas em casa para nossa segurança nacional e econômica, e está tudo bem com o Elon. E o Musk respondeu um tweet com esse vídeo com um maravilhoso "truly moron", algo como um verdadeiro imbecil. E em tweets subsequentes, brindou o Navarro com um "mais burro que um saco de tijolos" e "Peter retardo". Tem nem 3 meses de governo e o Musk já está incrivelmente arrependido. E os empréstimos dele para comprar o Twitter têm como colateral as ações dele da
da Tesla. Que delícia, cara! Medo e delírio. Vamos voltar com a Fox. Olha como ela lidou com a situação nos dias seguintes. Não olhei pro meu fundo de aposentadoria hoje. Vou olhar amanhã. Na verdade, talvez não. Não vou olhar por mais um mês. Mas é preciso manter a calma. O presidente disse que teremos um pouco de incerteza nas próximas semanas, talvez 1 ou 2 meses. Olha, eu não estou dizendo que vai ficar tudo perfeito e que os preços vão cair amanhã, porque esse é um momento de incerteza. Mas tem a genialidade do presidente em tudo isso. Ele é o rei da negociação. Porra nenhuma. Pois é, o gênio que conseguiu falir um cassino e que é famoso por dar calote em fornecedor. Esse é o cara que fecha acordos, o grande negociador. E ele é alguém que entende como chegar a um bom resultado. E se em algum dicionário tiver a definição de passação de pano, esse trecho aí deveria estar como exemplo. Vamos ver o que acontece, mas eu não ficaria surpresa se o grande negociador tivesse um objetivo final em mente aqui. Pois é, essa aí é a Fox, a emissora mais assistida dos Estados Unidos. E a mais vista por larga vantagem. Os caras entraram numa de relacionar as tarifas à masculinidade. Ah, vai se lascar, porra! Bora pro William Valancourt no Daily Beast no dia 7 de abril. A afirmação de Donald Trump de que empregos e fábricas voltarão com tudo devido às suas tarifas elevadas foi bem recebida por alguns comentaristas de direita que argumentaram que seria uma melhoria necessária para a masculinidade dos trabalhadores americanos. É o quê? E tem pérolas como essa aqui, ó. Quando você fica sentado atrás de uma tela o dia todo, isso faz de você uma mulher. Estudos mostraram isso, Se você está construindo robôs que nem o Harold, você está perto de outros caras e não perto das mulheres e dos advogados do RH. Isso aumenta o seu estrogênio. Deixa eu terminar, juíza. O hétero mais inseguro da Terra. Hoje na Fox News. E olha só, quem tá rindo dele de desespero, claro, é uma trumpista maluca e que era juíza. Mas voltando pra Fox, a culpa é do mercado. O mercado reage, o dólar sobe, a bolsa cai. Mas esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Um pouquinho de patriotismo não faz mal a eles, né? Aí vamos pra ontem, o Liberation Day. Quem tá mais feliz hoje com as tarifas recíprocas do Trump? Obviamente não o Wall Street, não aqueles que ganham muito dinheiro terceirizando empregos pra fora do país. Na verdade, estão tentando te assustar e fazer com que você se volte contra o Trump. Caralho, bando de puxa-saco do caralho. Pô, governo de bilionário, o governo do homem mais rico do mundo. Governo do Trump, que vende um monte de boné Make America Great Again, feito na China. Mas olha só, nada supera a mensagem do próprio Trump. Olha o que ele postou. Não seja fraco, não seja estúpido, não seja um panicking. É isso que diz a Casa Branca. E o que é um panicking? Trump diz que é um partido novo, baseado em pessoas fracas e estúpidas. Fracos e estúpidos, né? Lembra quem? Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. Tem que deixar de ser um país de maricas. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? O Trump prometeu que os preços iam cair no primeiro dia do seu governo. Afinal, ele foi eleito em grande parte por causa da inflação. E agora tá chamando os americanos de estúpidos e fracos. Não tem nem 3 meses de governo, hein? Pois é, mas enquanto o mundo se acabava, o Trump foi jogar golfe. Na sexta, no sábado e no domingo. Num campo de golfe dele mesmo, na Flórida. E o campo foi devidamente pago pelos patrocinadores da Arábia Saudita. Aí depois do torneio, ele voltou pra Washington e deu mais uma coletiva no avião. Uma maravilha pra escutar os motores do Air Force One. Sarcasmo. E olha o naipe da primeira pergunta. Como foi o torneio de golfe? Muito bom, porque eu ganhei. É bom ganhar. Você ficou sabendo que eu ganhei, certo? Ficou sabendo que eu ganhei? Só pra reforçar, porque eu ganhei. Porra, que distopia, hein? A gente falou da Fox, mas um apresentador que defendia as tarifas se desesperou com o desastre. E aí, numa entrevista, implorou pro secretário do Tesouro que desistisse dessa merda. A gente já viu que faz pouco sentido achar que os empregos vão, assim, voltar pros Estados Unidos. Também não faz sentido achar que é assim que eles vão diminuir os déficits. Senhor secretário, se o senhor conseguiu seus cortes de impostos, e acho que o senhor tá no caminho certo, se conseguir a desregulamentação, todos esses são grandes itens a favor do crescimento econômico. Com isso, nós, os Estados Unidos, vamos crescer mais rápido que o Japão, vamos crescer mais rápidos que quase todo mundo. E aí, quase que por definição, por crescer mais rápido que o resto do mundo, sempre teremos um déficit comercial. Então, não sei por que o senhor usaria o déficit comercial em um cálculo para uma cobrança recíproca. Eu entendo o seu ponto sobre barreiras não tarifárias, entendo. E é por isso que eu teria escolhido um punhado de países, não sei, talvez 10 ou 12, escolhendo eles com muito cuidado. Mas aplicar isso ao mundo inteiro com base nos déficits comerciais, será que é realmente o melhor, na sua opinião? O senhor tem muita história, o senhor já avaliou a questão. Pois é, senhoras e senhores, até a Fox se
desesperou. Maravilhoso! E se prepara pra gargalhar porque a gente vai falar dele. Olá a todos! Vai embora, filha da puta! O Trump tarifou mais o Milei do que o Lula. Canalha! 11% pra Argentina e 10% pro Brasil. O Milei voou pra Mar-a-Lago pra se encontrar com o Trump, mas foi esnobado. Se fodeu! E agora vem algo parecido com o choque do Nixon na década de 70. E lá, então, a América Latina se fudeu. Ao contrário da época, o Brasil agora tem reservas internacionais. A Argentina não tem. E não para por aí, não. Calma, que piora. Lembra que há uns meses o Milei fechou um acordo com a China de swap cambial? Eu não me lembro mais. Pois é, na campanha o Milei diz isso aqui, ó. E com China? E com a China? Yo no haría negocios con China. Não faria negócios com a China. Mas é o segundo sócio comercial da Argentina, pau a pau com o Brasil. Se rompermos relações com a China, seria uma tragédia macroeconômica. No, es falso. Não, é falso que seria uma tragédia macroeconômica. Poderíamos fazer transações com o lado civilizado da vida. Lado civilizado de la vida. Qual é esse lado? Qual é esse lado civilizado da vida? Occidente. O Ocidente. Ou seja, não faço transações com O sea, comunistas. yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Ainda que seja a segunda superpotência mundial. Aunque seja a segunda superpotência mundial. No me Não me importa, não negocio a minha moral. Pois é, dizia isso e agora tá elogiando os chineses, dizendo que são maravilhosos. E ainda embolsou alguns bilhões para engordar as parcas de reservas do país. E recentemente o Milei fechou um acordo novo com o FMI. Mas agora o Trump disse que só libera o dinheiro se o Milei der um pé na bunda dos chineses. Filmes de homem é foda! O Trump resolveu tirar o Milei pra merda. E nessa aí o Trump tá de parabéns mesmo. E esse é também um plot twist maravilhoso, hein? A pior coisa que aconteceu pro Milei foi o Trump. Olha como as coisas mudam rápido nessa vida. Plique! E o Netanyahu também se fudeu. Que maravilha. Na véspera do Liberation Day, Israel zerou todas as tarifas pra cima dos Estados Unidos, na esperança de ser poupado, mas... Deu errado. Netanyahu tomou 17%. Não demorou muito e lá tava o Netanyahu na Casa Branca, implorando pro Trump reverter as taxas anunciadas. E o Trump se fez de sonso. Diz que os Estados Unidos já ajudam muito Israel. Casa que o diga, né? E foi isso. Aí na terça, a Casa Branca divulgou um texto com opções pros países tarifados, como aceitar as tarifas ou investir nos Estados Unidos. E a quinta e última opção é maravilhosa. Quinto, eles poderiam simplesmente assinar cheques para o Tesouro, que nos ajudariam a financiar bens públicos globais. Pois é, Estados Unidos está mendigando dinheiro. Quadra da história. Por dias, o presidente e a equipe dele negaram veementemente qualquer possibilidade de adiamento das tarifas. Aí, na manhã de quarta-feira, o Trump postou dizendo que era um ótimo momento para comprar ações. O mercado desabando e o presidente tuita isso. Aí, horas depois... Reviravolta no tarifaço de Donald Trump. O governo americano anunciou hoje uma suspensão por 90 dias nas tarifas de vários países que vendem produtos para os Estados Unidos, com uma exceção, a China. Trump aumentou as tarifas contra os produtos chineses para 125%. Bom, na questão do enriquecimento pessoal, isso aí é o livro do Trump, o The Art of the Deal. É o presidente manipulando o mercado para todo mundo ver. Ele sabia que o mercado ia disparar e postou para todo mundo ver um insider trading, que é o que, Bolsonaro? Isso é um crime! Exatamente, obrigado. Essa aí foi a manipulação para todo mundo ver. Imagina antes disso. Que bagunça os Estados Unidos, hein? Bagunça. Mas se no enriquecimento pessoal é só vitória, na questão das tarifas já vira the fart of the deal. Peidou na farofa. Como de hábito, Trump desesperou e adiou a implementação das tarifas anunciadas. De novo, caralho! Mas todo mundo ficou com 10%, menos a China, com seus inacreditáveis 125%. Trump, claro, cantou vitória, mas nem a Fox News conseguiu falar em vitória. Olha o comentarista político Charles Gasparino. Vamos deixar claro o que aconteceu, quem capitulou e por quê. E eu não quero dizer isso porque sou patriota, sou americano. Mas foi a Casa Branca que capitulou, com base em tudo que escuto e em todas as minhas fontes. O cara não fica mais patriota do que isso. O cara é comentarista da Fox News, pô. Os chios e as chias da Fox News ouviram que o Trump foi encurralado. O cu dilatado. E a razão é o mercado de títulos da dívida e o que aconteceu ontem à noite. Bessent sabe disso melhor do que ninguém. Quando os rendimentos nos títulos de 10 anos começam a subir para 5%, as coisas começam a desabar. Mercado de empréstimos ficam bagunçados. Aliás, quem estava despejando os títulos no mercado? Alguém perguntou a ele se era a China, certo? Não era, era o Japão. Enquanto ele negociava com o Japão, de acordo com as minhas fontes, estava usando grandes empresas de gestão de ativos financeiros envolvidas no mercado de títulos da dívida, sem revelar nomes. O Japão estava despejando títulos da dívida no mercado porque acreditavam que aqui não é um bom lugar para se fazer negócio. Isso saiu na Fox, mas a gente não viu em outros lugares não. Mas fato é que o Japão é o país que mais tem títulos do Tesouro Americano. 1 trilhão e 300 bilhões. A China está em segundo lugar com 800 bilhões. E aí os juros futuros desse título do Tesouro
Tesouro dispararam. Isso desespera qualquer presidente. Até o maluco do Trump. Aí, a título de curiosidade, o Brasil tem 229 bilhões de dólares em títulos da dívida americana. Mais que o México, que tem 100 bilhões. O Milei deve ter zero. Próximo de zero. É a mesma coisa, Bolsonaro. Porra. Próximo de zero não é zero. Porra, foda-se, cara. Cala a boca. Não foram só os títulos da dívida, não. Além disso, tinha o desespero dos republicanos, o desespero dos empresários, o desespero do Musk e da maioria dos americanos vendo as suas aposentadorias desabando junto com as ações. E a desculpa do secretário de Comércio para os inacreditáveis 125% é maravilhosa. Em termos de certeza, vamos ver o que a China vai fazer, mas tenho certeza que o que a China está fazendo vai afetar a economia deles muito mais do que a nossa. Porque eles têm um modelo voltado para exportação que inunda o mundo com modelos de exportação baratos. E o resto do mundo agora entende isso, porque quando implementamos o nosso muro tarifário, essas exportações já estavam fluindo para o resto do G7 e para o sul global. E isso é outra enorme alucinação. Bora com o Arnaud Bertrand no dia 6 no Twitter. A verdade é que a China não está nem perto de ser uma economia exportadora. Exportam muito em termos absolutos, é verdade, mas como percentual do PIB, a China depende surpreendentemente pouco das exportações. Veja por si mesmo, a China ocupa o 159º lugar entre 195 países do mundo em importância das exportações em relação ao PIB. As exportações representam 19,74% do PIB, enquanto a média mundial é de 29,27%. Mas é menor que a média global. A Alemanha, por exemplo, pode ser considerada uma economia exportadora. As exportações representam 47,14% do PIB, ou a Coreia do Sul, com 44%. Mas a China, definitivamente não. Portanto, a noção de que tarifas sobre o mundo inteiro e uma grande interrupção do comércio global seriam particularmente prejudiciais à China está completamente equivocada. Na verdade, a China vai ser um dos países menos afetados por isso. E o Trump disse que pausou as tarifas porque 50 países queriam negociar. Aí por isso ele aliviou pra geral, não só para 50. Aí o Trump e a equipe dele agora estão dizendo que acordos comerciais com cada país vão ser feitos, como se fosse uma coisa rapidinha, assim, pra agora. Pô, vamos lá, rapidinho, 2 palitos. Seja intelectualmente honesto. Deixa eu perguntar uma coisa, porque isso também é verdade. E agradeço muito ao senador Lankford por perguntar isso. O tempo importa. Quanto tempo levou para negociar aquele acordo USMCA do qual o senhor participou? Fizemos em uma velocidade vertiginosa, em cerca de 2 anos. 2 anos, e agora o senhor diz que tem quase 50 países em contato para entrar em negociações. E o senhor acha que vai fazer isso da noite pro dia? O senhor é sobre-humano, se esse é o caso. O Trump consegue ser mais maluco que o Bolsonaro. Meu irmão, na moral. E olha que o Jair é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Nada é definitivo ainda, mas temos um tremendo ânimo de outros países, incluindo a China. A China quer fazer um acordo. Eles só não sabem como, sabe? É uma daquelas coisas. Eles não sabem muito bem. São pessoas orgulhosas. Caralho! Porra, isso é que é insulto, né? Segundo o Trumpinho aí, os chineses não sabem nem como fazer uma negociação. Logo, os chineses, que são a grande potência, e agora estão defendendo livre mercado e multilateralismo. Is this real life? Yeah, this is real life. Mas aí, no dia seguinte ao anúncio dos 125%, a Casa Branca informou que o valor correto é 145%. Caralho! Os caras anunciaram o número e erraram só por 20 pontos percentuais. E os chineses estão putos pra caralho, claro. A porta-voz da chancelaria chinesa postou um vídeo do Mao Tse-tung. E quando o governo chinês faz isso, é porque... Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, não. O quanto essa guerra vai durar não depende de nós. Não somos nós que decidimos. Costumava depender do presidente Truman e vai depender agora do presidente Eisenhower ou quem seja o próximo presidente americano. A decisão é deles. Não importa o quanto a guerra vai durar, nunca vamos nos render. Nós lutaremos até triunfarmos completamente. E é isso. Esse roteiro foi feito até amanhã de quinta-feira. Se acontecer alguma coisa depois, foda-se, não vai entrar aqui. E a nossa sorte é que, tal qual o Bolsonaro, o Trump não se ajuda nem um pouco, hein? Não fosse a guerra comercial mais estúpida da história, o Trump tava passando o trator. Tava expurgando quem não é leal, deportando imigrante, legal ou ilegal, foda-se, em números bizarros. Decretava o fim da Seguridade Social, fim do Departamento de Educação, acabava com as universidades e, enfim, implodia por dentro o Estado. Tudo sem muita resistência
assistência judicial, como tá acontecendo. E se eternizava no poder. Mas essa azêmola que usa maquiagem de Cheetos só sabe se sabotar. Obrigado, meu Deus! E já digo logo que o sequelado do Pedro não lembra quem falou isso, mas alguém diz que no melhor dos cenários, um cenário em que o Trump reverta a insanidade e define a guerra comercial, a economia dos Estados Unidos seria um damaged good, um produto danificado. Que nunca mais vai valer aquilo que valia antes de ser destruído. E o Trump conseguiu isso em pouco mais de 2 meses, hein? Caralho, o maluco é brabo. Pronto, chega, acabou. Tchau pra vocês, semana que vem estamos de volta. E não vai ser episódio gringo, hein? Pelo amor de Deus, Pedro, isso dá um trabalho do caralho de fazer. Se fode aí, Cristiano. E tomar no cu. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Obrigado a todas as fontes e a todos que colaboraram para a feitura desse episódio, direta ou indiretamente. Muito obrigado. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Medo e Delírio. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro passou mal. Começou a sentir fortes dores abdominais. Uma suspeita de uma obstrução intestinal. Ele está com a barriga muito inchada. Bolsonaro caga mal. Bolsonaro caga mal, é muito mal. Nada sai do ânus, nada sai do ânus. Medo e Delírio! Olha a merda aí. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.